E aí, gente? Hoje eu tô com um prazer enorme de ter o Gustavo Barbieri aqui comigo. Tudo certinho com você, Gustavo? Tudo ótimo. Perfeito. Gustavo, conta um pouquinho pra gente aí o que você faz hoje em dia. Tá, eu sou sócio proprietário de uma empresa de desenvolvimento de software, prestação de serviço de desenvolvimento de software chamada Profusion. Né? Essa empresa aqui já está na segunda encarnação dela, porque a primeira eu vendi para a Intel, onde eu virei gerente lá, mas hoje a gente está na mesma pegada, que é desenvolver software de qualidade, a gente fica menos na ideia de fábrica de software, assim, ficar repetindo coisas, e mais um estilo especializado em resolver problemas complexos, né? A gente está mais para o lado complexo das coisas do que ficar repetindo sempre a mesma coisa. Perfeito. E, Gustavo, bacana demais. E, cara, hoje é domingo, né? Para mim aqui são 8h11 da manhã, para você são 1h11 da tarde aí no Brasil. Isso. E prazer enorme. Muito obrigado por você tirar um tempo aí do teu domingo para conversar comigo, em vez de estar fazendo algo mais interessante, mais bacana aí do que ficar olhando para minha cara aqui. E, cara, uma coisa que eu sempre pergunto aos convidados, eu sempre falo é o seguinte, beleza, antes da gente falar sobre um pouquinho do que você faz hoje aí, como é que as coisas estão indo, conta pra gente como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida. Cara, é uma história bem legal. Eu gosto muito dessa história e eu gosto até de entender sempre os começos, né? Como que começou a vida daquela pessoa, por que aquela pessoa tá daquele jeito lá. E a minha história foi bem próximo do Arthur, que você entrevistou, só que, né, moramos até próximo, e só que com as peculiaridades, né? A vida de ninguém é igual a do outro. Então, assim, meus pais, eles são da área de saúde. Meu pai tem laboratório de análises clínicas, teve farmácia já, minha mãe também, formados ali na USP de Ribeirão, e eu moro aqui em Sertãozinho, né, que é do lado ali e tal. Então, sempre tive contato com computação pelos computadores da empresa. Né? E aí meu pai, cara, nos primeiros XT lá que ele comprou, ele falou: "Ah, moleque, você vai ter que aprender computação, porque esse negócio aqui tem um potencial muito grande, mas é tudo muito mal feito. Nada funciona." Aí ele me pôs um curso de computação aqui na cidade, que era CCI ali, é tipo um microcamp, né? Aquela ideia ali de você fazer o cursinho de DBase, na época era DOS, né? Certo. Então era DBase interativo, que você vai digitando no prompt ali, DBase programado. Depois eu fui pro grandioso Clipper Uhum. e fiquei nesse Clipper, cara. Eu adorava. Eu fazia vários sistemas, com 9 anos de idade. E assim, eu fiz até sistema pro meu pai, vendi para ele negócio de mala direta, imprimia, coisa e tal. E eu gostava muito de fuçar nas coisas. Então aí eu saía fuçando tudo que era software, porque era coisa que eu fuçava e não tinha tanto problema de efeito colateral, né? Você pensar, eu abri a rádio relógio, só que quebrou a rádio relógio, tomava uns fumos do pai. Abria tudo que dava para abrir, eu abria. E aí, na hora que eu comecei a fazer computação, eu falei, nossa, é uma coisa que eu consigo abrir, né? Tinha alguns exemplos ali. E se quebrar, você volta muito mais facilmente em software, né? Não hard. E aí eu comecei, putz, a programar ali com 9 anos e fiquei até nos 14 anos ali, que eu fui para um colégio, que é o mesmo do Arthur, o Koch, que tinha um provedor. E aí, putz, eu não tinha provedor aqui em casa, eu tinha que ligar interurbano para Ribeirão Preto, até tinha um na cidade, mas minha mãe, não vou pagar, não sei o que é esse negócio aí. E eu usava as horas grátis que tinha lá do Coque, né? Que era o provedor. E aí, cara, quando eu cheguei na internet, aí o mundo, né? Eu saí do Abriu, né? mundo que eu não tinha com quem falar, só tinha os professores ali do negócio, né? Aí eu ganhei meu primeiro computador depois de uns 2, que nem você falou que vocês fazem com o pessoal lá. Meu pai também, ele não me deu o computador de começo, ele me deu desafios de aprender, depois ele me deu o computador. Aí quando eu cheguei ali, comecei a internet, falar com os outros, ler material, procurar download, nossa, o mundo abriu. Aí eu aprendi rapidamente, sei lá, programar em outras linguagens, em Basic que eu não conhecia, aprendi a programar em Assembly, aprendi a programar em um monte de coisa ali e conheci o Linux também, né? Aí foi indo. Então, desse começo, esse espírito meio de tentar abrir as coisas e ver como é que funciona, uma coisa Uhum. foi puxando desde os meus 9 anos. Bacana demais, cara. E antes da gente falar um pouco mais sobre Linux e sobre a importância que isso teve na tua vida, conta um pouquinho sobre o ensino básico. Você fez faculdade também, você foi para a Unicamp, né? Foi mais ou menos Isso. nessa. Você estava nesse colégio que você falou aí e você
Terminou o colégio, você foi direto, isso já era colegial Foi ensino médio colegial, né? também? Não era ensino médio também, não? Não, assim, eu comecei a programar ali com os 9 anos, estava no ensino básico ali, né? Aí eu Caramba. fui programando sozinho, com os 14 anos que muda para o colegial, aí que eu mudei para essa outra cidade, né, para fazer colégio em Ribeirão, que é a cidade vizinha aqui, maior. E ali eu conheci bastante gente que programava em outras coisas. Então aí começou essa network, né, de um puxar o outro. E ali que eu conheci o Linux, que eu queria ser hacker e tal, tá? E aí quando eu tinha um primo que fazia poli, e aí eu descobri que tinha faculdade de computação, né? Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, desde os 14 anos, eu sabia que eu queria fazer computação, ciência, engenharia. E aí eu acabei aplicando para todas, né? Como bom programador que está focado em programar, eu fiquei mais preocupado em programar, então não passei de terceiro, cursinho. E aí, cara, eu passei em tudo, né? Mas acabei indo para a Unicamp por um detalhe, assim, até curioso. Meu pai falou assim, você não vai estudar de noite. Que a USP em São Paulo tinha prestado ciência e era noturno. Não, Certo. na Unicamp era noturno e ele não queria que eu prestasse noturno. Então, presta esse outro, que é engenharia, o nome engenheiro e integral. Por causa disso, eu acabei passando, fiz Unicamp, que na época era muito bem conceituado, era melhor. Passei na USP também em São Paulo, passei Unesp e tal. Acabei indo fazer Unicamp por esse detalhe aí de não estudar à noite, cara. Eu adoro trabalhar de noite, eu não rendo de dia. E você foi estudar o que na Unicamp? Você foi estudar engenharia ou engenharia da Engenharia de computação? computação, é. É legal, legal. Porque E era um todos os curso outros integral? lugares eu prestei ciência, que era 4 anos e tal. E aí na Unicamp eu prestei engenharia de computação, porque era diurno, integral, na verdade. Bacana. E como é que foi esse curso para você? Como é que foi a experiência de estudar na Unicamp? Cara, foi assim, legal, muito frustrante em alguns pontos, muito interessante em outros, né? Foi muito frustrante porque assim, eu programava desde os 9, fiz um ano de cursinho e tal, cheguei na faculdade com 18. Fazia metade da minha vida que eu programava em Assembly, programava em Linux, C++, Perl, TCL/TK, e aí eu cheguei na faculdade, cara, tipo, a maioria da galera que tava lá já fazia um ano, não sabia programar em C. Ficava perguntando o que é estrelinha e gatinho, que eles chamavam de gatinho, o e-comercial ali para pegar ponteiro. Eu falei, cara, sério que eu fiquei um ano aqui, perdi para esses caras no vestibular, e agora o cara não. Faz um ano que ele tá aí, não sabe programar isso, cara. Eu sabia isso com, sei lá, 12 anos de idade, eu sabia isso aí. Então foi bem frustrante, né? Do ponto de vista dos professores, você percebia que eram muito bons, mas a didática dos professores de universidade pública assim, tende a ser bem pouco didático. Eles tendem assim, cara, te dão um problema e se vira para resolver, né? Então eu fiquei muito, acabei sendo treinado nessa parte, cara, você tem que se virar sozinho, que foi bom para a vida real, porque eu saí de um colégio que vem tudo mastigadinho, apostila e tal, cheguei na faculdade, o professor não falava português direito, né? Uns falavam espanhol, outro falava outra coisa. E aí, tipo, a matéria tudo dado corrido, meio dava uma coisa, caía outra na prova. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí. Só que o lado da programação que eu achei que eu ia chegar na faculdade é programar pra caramba. Só programar. E eu fazendo cálculo 1, 2, 3, 4. Física 1, 2, 3, 4. Sabe? Resistência de materiais. Aí isso aí foi me dando uma frustração. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu vou sair. Vou sair dessa faculdade porque, cara, não vou aprender a programar lá. Lá nem os professores sabem programar direito. Tem, lógico, professores muito bons, mas aquela pegada de programação que eu já conhecia do software livre, ali do Linux, era muito diferente. O cara faz para a pesquisa dele, ele programa meio como efeito colateral. Ele tem ótimos programadores, mas a maioria tem muito dessa programação. Lembro de um caso até específico que eu cheguei, eu queria fazer plugin, aquelas coisas dynamic loadable. E aí, cara, eu cheguei para uns 4 professores. Falei, como que eu faço um plugin? Tipo, não é que o cara falou, não sei, mas olha aqui. Eu falei, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Aí eu fui lá no Linux, peguei o software que tinha plugin, abri o código e vi como é que fazer DL Open, esse tipo de coisa. Então, assim, aí eu acabei ficando, né, na faculdade. Minha mãe deu uma bela de uma pressãozinha junto com meu pai. Mas eu falei, cara, eu vou aproveitar que aqui tem muito tempo, né, na faculdade. Você tem tempo infinito, basicamente. Falei, cara,
vou fazer para passar com 5 e o resto eu vou programar. Vou programar para caramba. Aí, cara, entrei pro KDE, fui programar coisa de KDE, fui programar coisa de open source em vários projetos. E aí que eu cresci muito, né? Eu fazia os labs que eu gostava, lab de software, muito intenso, fazia de 2, 3 jeitos diferentes para comparar, falava com o professor, falei, alguns professores não eram tão legais, mas outros eram muito bons. E Legal. aí, putz, fui aprendendo, fui trocando com os caras que estavam fazendo mestrado, doutorado, os caras que já tinham saído da faculdade. E aí foi aí até que eu entrei na Python Brasil, né? A Python Brasil é um grupo de Python. Entrei ali em 2002, mas porque eu estava aprendendo Python e no final acabei sendo um dos principais contribuidores, conheci o Luciano Ramalho, conheci o Oswaldo que me chamou para o meu primeiro emprego por causa da Python Brasil. Então, até assim, eu sempre falo para o pessoal que está começando, cara, principalmente quem é novo, é investir muito esse tempo, né? Você tem tempo quando você é novo, você está no colegial, você está na faculdade no começo, ou seus primeiros anos de trabalho, você tem muito tempo, né? De investir, ajudar os outros. Tipo, a Python Brasil me fez crescer demais, porque eu nem estava programando, todo mundo chegava e perguntava assim, como que eu faço isso aqui de Delphi em Python? Eu nem era dessa área. Só que eu fui atrás de aprender, porque eu falei, cara, eu preciso ajudar essa galera a responder. Aí eu fui aprender UI e tal. Por causa disso. Interessante você falar isso, que no grupo dos programadores que a gente tem lá no Telegram, uma pergunta que muitos fazem é como é que eu consigo um estágio, como é que eu consigo o primeiro emprego? E uma das sugestões que nós damos é se envolver com o open source. É se envolver com projetos. A gente tem lá, você deve conhecer o Tomás Canabrava, está lá no grupo com a gente também. O Tomás trabalhou comigo também. Tá? Tomás é um grande contribuidor do KDE, né? E vários programas do KDE foi o Tomás que criou, né? E a gente fala para as pessoas, olha, se envolve em programas open source, vai no GitHub, procura alguma coisa que você queira, ou se envolve com KDE, ou se envolve com o Arch Linux, a gente tem o Jean lá no grupo também. E as pessoas, mas por quê? Eu falei, não é só o aspecto que você vai aprender, mas é o networking. Você vai conhecer outras pessoas, como você está explicando para a gente, as pessoas que você conheceu, que isso forma um network para você que te ajuda a evoluir na vida. De repente começam a aparecer oportunidades na tua vida por causa disso, e não só isso, você vai tendo uma retribuição para a comunidade também. Você começa a ajudar outras pessoas a entender através de você coisas que elas não entendiam, que foi exatamente isso que você estava fazendo também. Mas conta um pouquinho mais dessa época do open source, do KDE, conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, né, ali 98, 99, quando eu comecei a usar Linux, meu primeiro foi um Slackware, né, lá, que é a única coisa que cabia na partição secundária que eu consegui abrir na HD, não cabia nem nada em UI, mas eu comecei a usar porque eu usava muito DOS, lembra que eu falei do Clipper? Falei, cara, eu não gostei muito desse negócio de Windows, quando chegou o Windows 95, 98, eu falei, cara, eu sempre ia pro terminal. Aí eu falei, eu consigo me virar aqui nesse terminal, né? Ia só para navegar na internet, mesmo browser, que eu ia para o Windows. Aí eu fiquei ali. Na hora que eu troquei de computador, já conseguia rodar, e aí eu testei. Na época era o GNOME, né, o antigão lá, no mais moderno, e o KDE. Aí eu falei, cara, esse KDE é mais a minha pegada. E eu era desse negócio que você falou. Eu gostava de fazer software, publicar e ajudar os outros. Certo. Então, se você procurar lá, tem site, software meu para Mirk, lá, script de Mirk, que eu fazia para ajudar os amigos. Aí eu fazia negócio para ajudar o outro. Aí quando eu comecei a usar o Linux gráfico, né, faltava muita coisa, tipo, para desligar o computador. Você tinha que ir lá e digitar shutdown. Aí eu fiz um negocinho TCL para digitar. Aí eu, no KDE já tinha um monte de coisa dessa. Aí eu falei, cara, vou usar o KDE. Comecei a ajudar a tradução, então ajudei a Conectiva, que era um Linux que tinha, com tradução de manpage, aí entendi o que era o formato de manpage, então sempre se aprende, né? E aí o KDE, como eu gostava muito, eu falei, cara, eu vou focar nesse negócio do KDE. E eu gosto muito de usabilidade, assim. Apesar de não sou designer, nada, mas hoje meu emprego, minha empresa faz muito essa parte de usabilidade e eu entrei no KDE Usability. Comecei ali, cara, mandar e-mail na lista, pegava um negocinho ou outro, falei, cara, toda vez que eu vou procurar o ícone eu tenho que ficar rolando, devia ter um negócio de digitar e acho o ícone para mim. Aí eu fui, e a galera do open source, que eu acho incrível, às vezes é meio bruta no tratamento, mas eles vão te ensinar o jeito certo e o melhor de fazer as coisas. Diferente do ambiente comercial, que muitas vezes faz o que der, porque o tempo é esse, põe para dentro, ninguém vai ver, passou do QA, passou, depois a gente vê. No open source, não, tá todo mundo ali por orgulho. Então o cara fala, cara, esse negócio tem que fazer direito. Então não era só digitar, tinha que ter debounce, né?
debounce, então põe debounce, põe, não sei o que, filtro, põe... E aí eu fui fazendo uma árvore de busca, tá? E aí eu fui colocando, comecei a trabalhar na KDE, fui até aprender alemão, eu sou horrível com línguas humanas, com língua de computação eu sou bom, mas de humanas eu sou horrível. Aí eu fui tentar alemão porque eu queria morar na Alemanha, porque o KDE era basicamente da Alemanha e tal. Então eu fui muito nessa pegada. Só que assim, acabei não trabalhando com o KDE mais, mudei de Windows Manager lá, porque eu acabei virando um dos principais contribuidores de um outro. Né? Mas assim, é aquelas coisas que uma coisa vai puxando a outra, né? Então eu já conhecia isso, puxou para o outro, e aí vai indo. E aí você continuou no Unicamp, e como é que foi a chegada ao teu primeiro emprego? Então, eu estava na Unicamp, nesse modo, abandonei a faculdade, 5 bola passa, eu chamava até de coeficiente de desperdício, que tirar mais que 5, eu tô desperdiçando. E eu fiquei ali. E aí, cara, apareceu um estágio, né? E abriu o Linux Technology Center da IBM dentro da Unicamp. E aí, a gente tinha o grupo Pro Software Livre, o doutor era parte, o meu ex-sócio era parte, o meu atual sócio é parte. E a gente se conhecia ali, nosso hobby era, vamos instalar Linux pra galera, vamos instalar Mandrake, Conectiva, Ubuntu, Kugurumin, tudo que aparecer a gente instalou. E aí, essa galera se uniu e foi fazer. Então, o GPSL, 10 pessoas do GPSL viraram o primeiro LTC. E ali nós ficamos. E aí, a gente começou a se conversar, tal. Eu ia apresentar muito em congresso por causa disso. Em 2006, logo que eu já tinha me formado, eu tinha ido apresentar na LinuxCon Austrália, por exemplo. Uma palestra sobre GCC, sobre umas coisas do compilador, que eu tinha feito na faculdade com esse grupo. Aí lá no LTC a gente também mexeu com um pouco de compiladores, a gente mexeu com porte de Linux para PowerPC 64, que era o CPU que a IBM tinha lançado. E eu fiquei ali, né, nesse ambiente de estágio, e participando muito na Python Brasil. Aí esse grande amigo meu, Oswaldo, que era um dos líderes da comunidade Python, tinha ido trabalhar no Instituto Nokia de Tecnologia, que é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos relacionado à Nokia. Então a Nokia punha dinheiro de P&D lá. E aí ele falou, cara, a gente está fazendo um tablet de Linux aqui e vamos rodar coisa de Python nele. Então eu quero que você venha aqui no meu time de Python. Falei, massa, cheguei lá, chamei mais uns amigos. Né, fomos em 4 na primeira leva. Foi eu, o Renato Schenkarek, que hoje está no Facebook também, até num time ali relacionado com o do Arthur. O Ulisses, que era meu primeiro sócio, ele tinha sido meu orientando numa matéria lá de sistemas operacionais. E um outro amigo meu, que era o Rafael, que a gente também fazia os trabalhos tudo junto. Então a gente foi para Recife na primeira leva. Cheguei lá, cara, não trabalhei com Python. Me mandaram para um time de C, você programa em C também, vamos fazer esse Media Player. E aí, queriam fazer um Media Player. E aí, cara, eu adoro essa parte de visual, assim, de gráficos, né, de experiência. Na época, tava o PlayStation 3 ali, tinha aquela tela do PlayStation 3, foi uma grande revolução. A gente falou, cara, se a gente fizesse uma tela desse PlayStation 3 nesse tablet... Isso foi o cara que hoje é o PO, né, o Product Owner, mas na época era o cara que ele era meio programador, meio designer, que era o Marcelo, e hoje é meu cliente, meu maior cliente, inclusive. E assim, né, essa parte do networking que é legal. Chegamos lá, fizemos esse software. Putz, animal, tá aqui e tal, né? Então, meu primeiro emprego formalmente foi do INDT, eu saí do estágio da IBM e fui para o INDT. Chegamos lá, a gente criativa. Então, começamos a fazer software. Reescrevemos um software que tinha uma POC, fizemos, o negócio começou a ganhar atração. Aí os diretores lá falaram, cara, tá ficando legal isso aí. O que vocês acham que precisa para melhorar? Aí eu falei, né, não sou eu. Reescrever em Python. Não, mas em C tá sofrido, em Python não vai dar. Eu falei, não. Parte eficiência em C. Né? A parte controle, lógica, em Python. Aí caímos para fazer patch no CPython, tivemos que fazer bug fix no CPython, arrumamos o gerador de binding, enfim, foi uma coisa muito que cresceu, isso pré-iPhone. Certo. E aí a história da parte eficiente sem C, eu tive que otimizar libs de computação gráfica. Então a gente queria usar o Qt, na época não dava, era muito lento.
O GTK também não dava, era muito lento, e numa busca eu achei essa Enlightenment Foundation Libraries. Legal. E aí no EFL, o cara que faz, chama Rasterman, então, Raster é de Raster Graphics, né? Então você imagina o cara que se auto-titula o homem do Raster, né? Ele era o cara que tinha feito o Window Manager do GNOME antigo. E aí eu comecei a falar com esse cara tal. E comecei a dar palestras, porque eu comecei a contribuir com o projeto open source. Eu fazia umas versões otimizadas para esse tablet da Nokia. E aí comecei a dar palestras, né? E dessas palestras, pelo open source, pelo meu primeiro emprego, foi daí até que surgiu a oportunidade de eu abrir minha empresa. Porque tinha demanda, todo mundo falando, cara, faz isso para mim. Aí eu chegava no Instituto de Pesquisa e falava, cara, vamos fazer isso para eles? Por exemplo, a Motorola. Aí o cara, não pode. Aqui é a Nokia. Aí tá. E aí, quando chegou o iPhone, né, fazia um ano ali que a gente já estava com esse projeto, chegou o iPhone. E tudo que a gente estava fazendo era próximo ao iPhone. Que você usava com o dedo. Numa época, não sei se você vai lembrar, que os tablets, PDA, Palm, era tudo com canetinha, com a stylus. Eu lembro disso. Eu tive Palm. A gente não precisava da stylus, a gente usava com o dedo. Só que a tela ainda era resistível, então tinha umas coisas de apertar, não tinha swipe e tal. Aí saiu de a gente ter feito palestras lá na Finlândia sobre a nossa tecnologia 6 meses antes. E os caras falaram, brasileiro, o que você tá arrumando aqui, velho? Você tá sendo pago para traduzir software e dar uma localizada. O que vocês estão inventando software multimídia? O nosso software multimídia era o mais downloadado da App Store lá deles, lá que eles tinham. Não chamava App Store ainda, do repositório. E era grátis, tá? E aí a gente saiu de ser, né? Pô, por que você tá fazendo isso? Para vir aqui me explicar o que você tá fazendo. O que é isso? E aí foi animal, assim, a gente ficou um ano bem, né, porque foi de 2007, ali de onde saiu o iPhone, até 2008, todos os congressos que eu ia, todo mundo, cara, tem como você fazer um iPhone numa geladeira? Tem como você fazer um iPhone numa TV? Tem como você fazer um iPhone num... qualquer coisa. Todo mundo queria fazer um iPhone para tudo. Que a interface e a usabilidade do iPhone em algum tipo de aparelho, né? E aí, daí que eu saí para abrir a Profusion. Bacana. Mas antes de a gente falar disso, eu acho incrível você volta aqui para a faculdade, né, ou para a Unicamp, e você chega lá e coisas que você está mostrando. Primeira, curiosidade extrema, né? Você não estava esperando pelo professor te dar aprovação para você fazer alguma coisa. O cara não estava a fim de fazer, você ia lá se virar e entender como é que funcionava e pesquisar e conversar com outras pessoas, né? O universo que a internet te abriu também lá no colégio. No momento que você teve acesso à internet, o que aquilo abriu de, tipo, mal comparando, como abriu o hidrante, né? Começa a vir aquela água toda, que você começa a beber aquela água, o teu conhecimento vai aumentando com o acesso à internet. E outra coisa importante também, participação de projetos open source, né? Participação no Linux, que te trouxe conhecimento de várias pessoas. Você conheceu um monte de gente aí, alguns são teu cliente hoje, alguns são teus colegas até hoje de trabalho, e te ensinaram coisas, você ensinou coisas a eles. Então, aquilo que a gente estava conversando antes aqui, o networking como é fundamental, né? Como é que isso vai te levando à frente. E essa mesma coisa você levou para a Nokia, né? E vocês começaram a criar coisas que o pessoal na Finlândia começou a olhar assim, esse cara está fazendo uma coisa interessante aqui, né? E isso abre uma linha de negócios que eventualmente chega na abertura da tua empresa. E como é que foi essa abertura da empresa? Como é que alguém para assim e fala, olha, legal, mas eu tô a fim de abrir uma empresa, e como é que é o processo eu não sei, você acordou um dia e falou, vou abrir uma empresa hoje? Possivelmente não foi assim, né? Você pensou um tempo, falou, isso aqui está interessante, de repente tem uma oportunidade comercial, de repente eu tenho conhecimento aqui, e vamos tentar criar uma empresa que oferece um certo serviço, oferece uma gama de produtos, e vamos tocar isso à frente, né? E como é que foi? Conta um pouquinho essa história da vida aí, como é que foi esse nascimento acho que você falou que a Profusion já tem 2 fases, né? Você vendeu para a Intel, você pegou de novo, mas conta a primeira fase para a gente aí. Tá. É assim, ó, meus pais, né, a gente tem que pôr os contextos de vida junto com a oportunidade. Então, assim, meu pai tem empresa, né? Sempre teve, desde quando ele se formou ali. Minha mãe, né, junto com meu pai também, empresa. Aí, quando eu fui trabalhar lá, lógico, cara, super salário, ganhava bem pra caramba, apesar de eu ser recém-formado, eu já entrei quase de sênior lá, porque tinha muito tempo de carreira.
né, até proporcionado pelo open source. Aí eu cheguei e estava de boa. Meus pais de boa, só que sempre que eu voltava de Recife, né, era em Recife esse instituto, eu voltava e rolava as conversas no final do ano. E aí? Quando é que você vai abrir a sua? Porque você sabe, se você ganha X, você trabalhando para o outro, você vai ganhar, né, X. Você tendo o seu próprio, você vai ganhar vários NX, assim, um N maior, né? Então eu ficava sempre com essa pulga atrás da orelha, mas o time lá era muito capacitado. Era um time que, assim, tanto do meu estágio primeiro, as pessoas que estavam ali, o objetivo da primeira no LTC, ele não era tão legal, né? O Arthur falou até de um ponto de vista meio positivo ali, eu não achei tão legal, mas as pessoas eram muito boas. Tanto que hoje elas estão tudo Google, Facebook, tá? Bacana. E no IMDT, idem. Né, eu trouxe o Arthur, que eu chamei o Arthur chamou o Rodrigo, também que era um amigo nosso, o Vivi, a gente chamou uma galera que hoje está tudo em Apple, Tesla, certo. Passou em grandes empresas. Então o time era fenomenal. O nosso time desse software multimídia aí chamava Canola, até o nome que a gente tinha dado. Se procurar Canola, Maemo aí na internet, que Maemo era o sistema da Nokia, você vê que era animal. A gente fez um negócio inteiro daquele em 3 meses, com bind, que não sei o que, trabalhava de 15 horas por dia, sábado, domingo, e estava todo mundo na pilha. Então, assim, para mim estava muito bom, não tinha motivo para sair, estava ganhando bem, vivendo bem, com gente muito boa. Aí eu tive esses negócios de sair, chegar com as demandas. Eu tinha um gerente ali na época que no começo eu achava ele tanto mais legal, no final começou a ter alguns conflitos. E eu com esse negócio de abrir empresa. Aí um dia eu cheguei, né, você falou, como que foi o dia, né? O dia foi assim, eu cheguei num congresso no qual tinha uma galera de outro celular vindo falar comigo. Cara, a gente precisa fazer isso, tá? O iPhone bateu água na bunda de todo mundo. Sempre tem gente fazer, eu falei, cara, é um instituto de pesquisa, vou lá passar para eles, porque sempre tinha isso, a gente está dependendo da Nokia. A chance aqui, ó, vamos ficar independendo da Nokia. Estou trazendo business, estou trazendo dinheiro para fazer um projeto que eu vou achar legal. Aí começou umas coisas que eu achei um tanto estranho ali dos gerentes, tal, eles sugeriram até abrir uma empresa, um ponto de vista meio estranho, porque eu levei o negócio, eu ia programar e iam ter 2 gerentes, tipo... Falei, cara, isso é tão difícil assim, preciso de 2 gerentes para me gerenciar, eu tenho que vender, eu tenho que isso aqui, eu tenho que programar. Então aí eu voltei para a sala no dia, até falaram, não conta para seus amigos não. Aí eu voltei para a sala, falei, galera, tô saindo, vou abrir minha empresa. Quem quer vir junto? Aí o que foi meu primeiro sócio falou, eu vou com você. Aí, que a gente conversava de talvez abrir empresa, mas não tinha uma data. Claro. Aí, o cara que eu morava junto lá, que eu dividi apartamento, o Renato, que hoje está no Facebook, o Shenkarek, falou, cara, o cara perfil mais conservador, falou, não vou não, cara, vocês não sabem nem para quem que vocês vão vender, nem nada, não, vou ficar aqui. Aí o cara que fazia o desenho lá, o designer, né, que era o PO, que é o Marcelo Eduardo, também falou, não, cara, eu tô numa fase da minha vida aqui que eu não consigo sair. Eu falei, beleza, então saímos nós 2. Aí, só que a gente, cara, pedi demissão, falei, tchau, tô indo embora. Já... Foi o pau da barraca. Aí eu fui achar, concretizar o primeiro projeto, que não foi com esse cliente potencial, com esse prospecto. Mas pelo contato de um professor da faculdade que tinha até orientado na minha iniciação científica, ele falou, Gustavo, tem um cara querendo fazer TV digital, porque era 2008. Você lembra que era o nascimento da TV digital no Brasil. E o cara tá precisando de alguém para fazer o set-top box dele, a parte de software. Você não quer fazer? Falei, cara, faço. UI, eu tava fazendo UI para o tablet, fazer UI para TV, lógico, faço. Pegamos o primeiro projeto e tal. Só que assim, nunca tinha visto um contrato, nunca tinha negociado um contrato, achei que ia cobrar o preço que eu queria. Empresa brasileira é muito mais difícil de negociar, né? Até hoje a maioria dos meus clientes são de fora por isso. Tá? Mas fizemos o primeiro projeto, tá? Então aí foi assim, foi meio nos trancos, assim, a gente saiu, a gente tinha uma grana guardada ali, mas foi bem assim, espontâneo, foi uma coisa que surgiu meio na raiva ali, meio no momento, no calor do momento. Mas deu certo, deu super certo. Bacana demais, cara. E
Às vezes é aquela coisa, né? Você não pode fazer muita análise, não, né? Você tem que ir Se em fizer frente. conta demais, não fala, não abre. Fazer conta demais, você não vai fazer absolutamente nada. Você tem uma certa dose de risco que você tem que tomar aí para levar a coisa à frente. Mas aí, você criou a empresa, você começou a ter os clientes, e como é que foi até chegar no ponto de você falar assim, pô, isso aqui tá na hora de vender para a Intel? Como é que foi essa evolução, essa fase? Foi interessante, eu não teve esse ponto de estar na hora de eu vender, não. Foi diferente a Apareceu, abordagem. a Intel foi bater na porta, ou como é que foi? Assim, eu, né, até essa coisa da comunidade. Então, assim, a gente abriu a empresa, pegou esse primeiro cliente, metemos essa tecnologia open source, aí a vantagem de trabalhar open source, você muda de empresa, mas a tecnologia é a tecnologia. Certo. Então, a gente refez todo esse set-top box em FL, e ficamos uns 6 meses sem ter contato com o INDT. Só que eu e meu sócio éramos grande parte do time de desenvolvimento do Canola, que era esse sócio. Uhum. E os caras gostavam muito da gente. O gerente ficou meio birradinho depois que a gente saiu, mas o time gostava muito da gente. Então eles passaram uma parte do contrato do Canola e depois outras coisas pra gente. Então o meu ex, né, empregador virou meu cliente. Certo. Então aí começou. Só que esse meu contato com o open source, esse Rasterman aí, criou essas amizades. Esse cara, quando ele era do Gnome, ele era do open source, aí ele deu uma brigada geral lá com a galera da Red Hat, tal, Turbo Linux, e ele foi trabalhar num banco. Só que a gente começou a falar com ele que a gente queria trazer ele pro INDT, mas não deu, né? O cara é muito caro. Uhum. Só que aí esse cara ficou com a pulga atrás dele, ele falou, cara, acho que é o momento. Então ele saiu e foi trabalhar na Samsung, na Coreia. Certo. Ele estava na Austrália ali, estava no Japão, na verdade, ele é australiano. E ele foi para a Samsung porque a Samsung queria fazer um competidor para o iPhone. Ela não era o dominante do Android ainda. Quem era a Motorola. E ela falou, cara, eu vou ficar na mão do Google, vou ficar na mão da Motorola, eu preciso ter liberdade. E aí ela criou o Samsung Linux Platform. Que escolheram a UI por eficiência, escolheram a UI dele. Então ele foi ser um Principal Engineer lá. Pouca coisa. Aí ele falou, cara, tem uma... eles falaram, como que a gente arruma a gente para programar nisso? Ninguém sabe disso. Eu tenho uma empresa que eu confio. Mandou para mim. Aí ele mandou para minha empresa. E aí, cara, a gente fez muito trabalho com a Samsung. Bacana demais. A gente fez, por exemplo, o browser. Hoje esse Samsung Linux Platform é o Tizen. Tá? Ele foi renomeando, adaptando, mas ele virou o Tizen. A gente fez a porta do WebKit. Os caras falaram, precisamos ter o browser. Não existe browser FL, tem um browser em GTK. Aí pegaram lá, falaram, vocês conseguem fazer? E fizemos o port em cima do browser de GTK. Aí os caras rodavam com uma câmera de alta resolução e alta velocidade e falavam, vocês estão perdendo frame comparado ao iPhone. Arruma aí. E, cara, a gente ficou muito nisso aí. Otimização extrema, assim. Então, essa parte de otimizar lá no data stall do CPU, a gente fazia direto. E ficamos em cima disso, né? E foi ficando. Teve um momento que a Nokia implodiu, né? A Nokia chegou ali em 2010, foi. Ela implodiu. E aí eu perdi o contato. Pós iPhone. Aí, depois o cara da Microsoft foi trabalhar lá, né? Ilop, acho que era o nome dele. E aí, começou todo mundo a sair. O Arthur saiu, foi aquele momento que o Arthur falou que não estava legal mais. Eu perdi o meu contrato com o INDT. E a gente falou, cara, a gente precisa aumentar. Eu aumentei na Samsung e tal, só que, né, as coisas, elas não morrem, elas vão mudando. A Intel estava com a Nokia, eles tinham pegado uma Emo e convertido em Migo. Aí o Migo morreu. Aí a Intel falou, cara, eu preciso arrumar um outro parceiro. E foi o Samsung Linux Platform, que foi renomeado para Tizen. Aí, uns amigos de open source também, né, de outras áreas, um cara do kernel lá, da parte de Bluetooth, chegou e falou assim, Gustavo, eu estou fazendo aqui a parte de telefonia, Wi-Fi, e eu preciso de alguém que faça uma UI de prova de conceito. Aí chegou e falou assim, eu vou contratar vocês, vou mandar a Intel contratar vocês, trabalhar na Intel até hoje, o Marcel Holtman. Aí esse cara chegou e me contratou. Aí a gente fizemos lá um dialer, com visual meio para carro, porque eles queriam colocar no automotivo e tal, fizemos para versão celular. Esse cara aí, pois, tal, começou a Intel pedir mais coisa. Eles gostaram muito do serviço. Aí eu falei, cara, não tem jeito, minha empresa tem 35 pessoas aqui de dev, não tem jeito de eu fazer isso aí para você.
Ah, mas eu tô pagando, põe mais gente, põe mais gente. Falei, cara, não tem jeito, você tá pondo porque tem qualidade. Pra eu contratar com qualidade, treinar com qualidade, eu preciso de tempo. Claro. Beleza, daqui uns meses. Aí o cara falou, então eu vou comprar essa empresa. Aí eu soltei aquele famoso pagando bem que mal tem. Aí assim foi. Aí o cara falou, você tá falando sério? Eu falei, ah. Aí ele falou, não, tipo, era uma quarta-feira. Ele falou, segunda-feira, chega aqui nos Estados Unidos, pagou a viagem, foi lá. E aí começou a discussão, lógico, demorou Comercial. mais de um ano aí nesse processo. Mas foi assim, não foi pensado, quero vender, não. Só que eu tinha muito esse sonho do open source. Falei, cara, eu vou para uma empresa grande, fazer open source. Eu ia, né, ser parte do Open Source Technology Center da Intel. Na época que eles estavam bombando, muito dinheiro, muito impacto. Falei, aqui que eu vou fazer uma tecnologia open source como principal, porque eu fazia como secundário. Então eu ajudava o open source enquanto eu trabalhava para os clientes. E aí foi a venda. Você foi para a Intel junto com a tua empresa, né? Você foi comprar, você foi adquirido. Acquihire, que eles chamam, né? Aquisição de contratação, assim, não tinha produto. Okay. Perfeito. E você virou gerente dentro da Intel, foi isso que você virou? Isso. Aí a gente, em Campinas, ali no Tecnopark, a gente mudou para lá e criamos o Open Source Technology Center Brasil. Então a gente ficou ali. E aí eu trouxe um monte de gente do NDT que estava nessa queda. Então, olha o networking. Amigos de faculdade nosso, o Caio, o Anselmo, muita gente, a gente trouxe do NDT para cá. E rodamos aí por uns anos, mas aí quando eu comecei a ter o contato com corporativismo, assim, eu falei, cara, não é minha praia. Eu gosto de trabalhar com empresas grandes, mas não é empresa grande, cara. A política, tal, tinha vezes, né? Você falou do Soleta em algum momento aí. Eu era o gerente do Soleta, eu era o gerente do Ostro, né? E ajudava nesses projetos. Às vezes eu demorava mais tempo para provar que eu podia fazer do que fazendo. Então aí eu falei, não, deixa para quem gosta isso. Já recebi meu dinheiro. E aí o que você fez? Você recomprou a empresa? Como é que você... Porque você foi adquirido. É aquela coisa de dar sorte, né, cara? Assim, você tem que estar preparado para a sorte. Mas assim, eu entrei... O trem passou e você pulou no trem, né? Eu entrei na Intel com essa perspectiva super positiva. Então, vamos fazer, vai acontecer, eu vou ter dinheiro para contratar quantos caras eu quiser, os caras bons, o Tomás mesmo a gente contratou lá, muitas pessoas a gente contratou, o time começou a crescer, só que era muito essa briga do que pode, o que não pode, então foi dando uma minada, o jeito que era a promoção, o jeito, por exemplo, na minha empresa eu promovo quem tá bom, se todo mundo tá bom, eu promovo todo mundo. Lá você pode promover 2 dos 20 que você tem, então é uma coisa assim. Aí eu falei, cara, eu vou sair. Aí eu comecei a contar os dias, igual o presidiário ali que fica contando os dias. Eu falei, cara, falta tanto tempo para dar os 4 anos que eu posso sair. Fazendo risco na parede, né? Isso. Na hora que tinha dado 3 anos e meio, a Intel contratou um cara da Qualcomm, que era o Murphy, e ele veio e ficou entre os vice-presidentes e o presidente, vai reestruturar, e saiu fazendo um monte de modificação na empresa. Tudo que ele via como linha vermelha na tabela, ele queria cortar. Então, por exemplo, ele chegou, rodou um scriptão lá, que a gente fala, rodou um scriptão, o batch, pois todo mundo que estava sem promoção há tanto tempo, tá, vai demitir, todos os sites, né, todos os lugares que tem menos de 200 pessoas vai ser fechado, porque, tipo, tinha em Nova York, acho que uns 8 sites, sabe? Pequenos, aí você tem todo um custo para manter, deixar com a identidade, políticas. E ele saiu com esse script. Isso afetou o Brasil. Porque tinha umas 100 pessoas total no Brasil, tinha uma parte de design, né? Falou, cara, nós vamos fechar o OTC Brasil. Só que eles falaram assim, a gente pode trazer vocês para os Estados Unidos, vocês vêm aqui porque a gente gosta muito do time, ou vocês podem reabrir essa empresa. E devolve a empresa. Não pagar nada e eu viro seu cliente. Pô, cara, eu tava numa viagem de moto quando eu escutei isso, eu tava ali em Curitiba, eu dava pulos altos assim, cara, nossa! Tipo, eu nem vou sair brigado, vou sair com o cliente, tipo, coisa melhor do mundo, né? E aí eu falei com o meu ex-sócio, né? Meu ex-sócio, ele cara um pouco mais conservador, assim, tipo, dá um estresse, tem empresa, né? Para mim, eu gosto desse estresse, mas ele
com tanta balada, ele começou a ver muito a parte dos problemas, porque eu só tava vendo a parte boa. E, cara, mas os nossos devs agora estão mais caros, se esse cara cortar nosso contrato, a gente tá ferrado, a gente não tem mais caixa, tá. Falou, eu não vou. Falei, não, você tá louco, cara, agora a gente tem dinheiro, morar no Brasil com dinheiro é a melhor coisa do mundo, tá, não sei o que. Você vai lá pra Portland fazer o quê? Ele só chove, Não, cara, eu vou. Aí eu falei, putz, então acabou esse negócio, né? Aí eu falei, só, eu posso sair, então vocês cancelam o não compete que tem, então. E aí assim foi. Só que o meu atual sócio, ele trabalhava comigo desde a primeira empresa, era um dos principais líderes meus, acho que o principal líder técnico até. E eu sempre trocava uma ideia com ele. Churrasco, a gente bebendo, eu falava, cara, se o Ulisses, né, que era o nome do meu sócio, não for, você vai comigo, Dili? Ele falou, vou, cara, vou. Aí o Ulisses falou, não vou. Aí eu falei, cara, então agora é a hora, Dili, você vai mesmo? Tá todo mundo querendo mudar para os Estados Unidos. Ele, não, tô de boa, quero morar aqui, não quero ir, quero ter uma empresa e eu gostava muito da Profusion 1, vamos fazer a Profusion 2 melhor. E aí que foi. Bacana. Então, assim, não precisei recomprar, não precisei brigar com ninguém. A Intel virou meu cliente durante um tempo. Depois teve uns problemas de não competição, eles acabaram diminuindo ali, mas foi bem interessante isso. Até hoje a gente é de bem, assim, e o meu ex-sócio, todos os ex-funcionários estão tudo aí perto de você, estão tudo para Seattle, Portland. Cara, essa é uma história bacana demais, cara. E como você foi adquirido, né? E como você... A história toda, né? Desde você lá contribuindo para a Samsung e criando o que eventualmente virou os produtos que a gente usa hoje da Samsung, né? Toda essa parte mobile deles que é incrível, né? E você vê isso evoluir também, até o ponto que vocês são adquiridos pela Intel e eventualmente você tem essa oportunidade de quase não chegou a ser um outsourcing, né? Basicamente eles fizeram uma divestiture, né? Como a gente fala aqui, em que você foi dado a oportunidade de recomprar a sua empresa sem custo para você. Melhor impossível, né, cara? É assim, né? Como a minha empresa tinha pessoas, as pessoas ficaram lá, só 3 pessoas que não ficaram. Certo. Foi certo. eu, o Bruno Dili, que é meu sócio, e um funcionário que ele deu azar, porque era um cara fenomenal tecnicamente, muito, muito bom. Só que ele entrou na primeira empresa como estagiário, então ele estava num nível baixo de promoção lá, essa coisa. Certo. E aí falaram, é grade acima de tal que vai, e ele não podia ir. E aí ele foi meu primeiro funcionário na segunda empresa. Então, Legal, assim, legal. eles não fizeram a devolução da empresa, né? Eles devolveram só a marca, que não tinha muito valor para eles, mas a gente recomeçou do zero, assim, com todas as pessoas indo para lá. Mas tem um capital intelectual que voltou junto com você, né? Tem um conhecimento que você tinha, o teu sócio, teus amigos tinham também, que isso não se perde nunca, né? Sim. E também, se a gente parar para pensar que isso vem lá do comecinho, né? Tudo que a gente falou de open source, tudo teve um impacto para a realização desse dia que você está descrevendo aí, esse retorno. E aí, retornou? E aí, como é que foi esse retorno e como é que evoluiu até os dias de hoje? Cara, eu te falar que o retorno foi diferente do que eu pensava, né? Eu pensava, cara, tô aqui na líder de tecnologia até então, né? Agora a Intel tá meio que em baixa, mas a IoT, os caras na época da IoT, eu saí, né? Eu passei 3 anos ali na Intel. O primeiro ano a gente fez essa parte do Tizen, depois a Samsung acabou indo para Android e o Tizen ficou relegado à TV, a Intel mudou. Aí a gente ficou 1 ano fazendo Android multi-window lá, um Android para laptop. Aí o Google não deixou lançar. E aí no último ano a gente estava fazendo IoT. E o IoT bombando. E, cara, é isso aqui, né? Vamos fazer software para IoT e tal. Vai chegar lá o mercado. Só que eu cheguei, o mercado estava muito diferente do que ele parecia estar de dentro da Intel. Uma coisa é quando você vê de fora. Parece que tá tudo ali, né? Certo. Outra coisa é quando você tenta vender, e aí você descobre que está com dor suficiente para alguém te pagar para resolver aquilo. E o IoT foi um grande vapor, assim, não total, mas comparado ao potencial que se imaginava, quando se começou a falar de IoT, até por isso a própria Intel saiu fora do mercado. Não se realizou tanto quanto tinha o potencial, tanto investimento, tudo. Aí eu falei, cara, nós não vamos morrer na praia, beleza, vamos fazer Linux igual a gente fazia antes. Aí o Linux embarcado também tinha mudado.
Na minha primeira empresa, eu tinha que fazer o kernel, a BSP, o Board Support Package, o build do sistema inteiro, para colocar o aplicativo, que é o que eu vejo que dá valor, né? Eu fiz um refrigerador para Electrolux, por exemplo. Era isso, tinha que fazer tudo. Tinha que fazer otimização no driver, o set-top box que eu fiz para a empresa aqui do Brasil, Texas. Também tive que fazer otimização no file system de flash lá. Na hora que eu chego na segunda empresa, embarcado em Linux é um browser, um WebKit, Qt WebKit rodando full screen, e você fazendo servidor em Node ou em Python, para servidor dentro do próprio set-top box, container em Docker, ou Android. Aí eu falei, cara, o que é isso? Mudou. Mudou, eu nem vi assim, só fiquei 3 anos e meio fora. Mas é isso, né? Com o ganho de escala das coisas, o preço do hardware ficou muito barato, então era mais barato você usar o Android ali do que você tentar fazer uma Bill of Materials toda tunelada, gastar para fazer. Então o mercado mudou. Aí eu falei, não, beleza, a gente sabe fazer otimizado, mas foi um grande impacto, assim, pra gente. A gente falou, cara, sabe quando você vai numa cidade e fala, nossa, aquela cidade era tão legal, você volta lá e fala, o que aconteceu com o meteoro aqui nessa cidade? Então, assim, foi um tanto desafiador, mas a gente usou muito do knowledge, né, do conhecimento que a gente tinha de otimização. Certo. Aí a gente acabou indo para o que a gente hoje chama de sistemas complexos, né? Então eu pego o que eu fazia orientado eventos de interface gráfica num computador de 200 MHz, 64 MB de RAM e ponho numa cloud, por exemplo. Né? É o mesmo know-how. Na cloud é mais fácil, porque você joga mais memória, mais RAM, mais horizontal, mas quanto mais eficiente você fizer, menos problema vai dar, menos dinheiro você vai gastar também. Então a gente acabou migrando. Mas não foi uma migração espontânea. Eu ou meu sócio chegamos, vamos migrar. A gente procurando projetos, começaram a aparecer projetos de embarcados, mas quase sempre vinha com companion, né? Não tinha antes. Então, antes o embedded ele era... E agora ele passou a ser online. Então, eu tenho esse roteador, eu preciso ter uma web UI para configurar ele. Eu tenho esse roteador, eu preciso ter um aplicativo de celular que fala com ele. Aí eu preciso ter um site, eu preciso ter telemetria, eu preciso ter over the air. Então a gente começou a atender esses outros mercados companion, né, que acompanha ali. Aí acabou virando o mercado principal nosso. Hoje o que eu mais faço é aplicativos móveis, aplicativos web, né, tipo um Gmail, assim, um aplicativo web. E servidor de alta escalabilidade. Então a gente ficou muito especializado nisso hoje. Mas você vê que assim, nada foi planejado, foi uma coisa que aparece e puxa a outra. Mas aquilo que a gente estava conversando offline, antes da gente começar a entrevistar, né? Aquela coisa que as pessoas me perguntam, como é que eu faço para caminhar na vida? E qual é o curso que eu vou fazer que me ensina tudo sobre programação? Como é que eu garanto que eu, começando aqui, eu vou ser bem sucedido daqui a 30 anos, né? E aquela coisa, não tem como garantir nada na vida, né? Você tem que gradativamente se cercando de conhecimento, se cercando de gente em torno de você, gente boa, e você vai evoluindo, as oportunidades vão aparecendo, você vai se adaptando conforme aquelas várias coisas vão mudando na tua vida. Até essa analogia que você fez do meteoro atingiu a cidade, né? Você voltou para o troço e falou, cara, mudou tudo aqui, eu tenho que me ajustar, me adaptar e ir em frente na coisa. Isso é bacana demais. E como é que está a empresa hoje? Você pode dar uma ideia da gente, de quantidade de gente que você está empregando? Como é que está o trabalho? Em empresa, né, a gente ficou naquela coisa, no comecinho a gente ficava vivendo da imagem da antiga, mesmo nome até, né, tentava até pegar como case de passado, os da primeira empresa, e assim foi, a gente cresceu e hoje a gente está bem maior, né, a gente já é mais velho, a outra empresa teve 5 anos, agora já está indo para 9 já, e a gente está com 60 pessoas total. Bacana demais. Né, quase todo mundo é dev, tem... somos 3 diretores, 2 sócios e um outro diretor que estudou com a gente também, de faculdade ali, e também é técnico. E aí a gente tem o resto, acho que 3 administrativos, então mais de 50 pessoas ali, todo mundo deve, e todo mundo nessa mesma pegada, porque como a gente perdeu esse negócio, não é mais a empresa de FL no Linux. A gente nunca foi, assim, mas vinha muito projeto recorrente nisso. Certo. Começou a ser, assim, projetos complexos, profissionais bons que fossem flexíveis. Então, se o cara sabe uma base,
de programação, se é React, se é Angular, se é Vue, se é jQuery, se é C++, se é Qt, tanto faz. Né? A pessoa ela vai demorar um tempo para entender peculiaridades, especificidades, mas ela vai, né? Ela sabe como funciona protocolo de rede, HTTP e tal. Então, se é assim, um assado, se é GraphQL, REST e tal, tanto faz. Então, a gente foi crescendo sempre com esse perfil. Né? Hoje a gente tem, cara, a gente atende a BMW na parte de que roda no carro. A gente atende empresa da Bolsa de Valores, da B3, fazendo servidor. A gente atende uma agência americana, que é desse Marcelo. Eles foram vendidos para Accenture agora. Que faz os mais diversos aplicativos multimídia malucos, assim. Então, tudo que é super elaborado, cara. Aplicativo do PGA Tour, da Pfizer for All, que acabou de sair, parte de inteligência artificial, tudo a gente fez com eles. Né? E é isso. Não tem muita recorrência, exceto que precisa saber programar muito bem, precisa cuidar da performance, não pode fazer besteira porque não tem muito tempo disponível. Depois a gente refaz, sabe? Então acabamos tendo esse time aí de 50 e tantas pessoas capazes de fazer isso, que é um tanto difícil, assim. E bacana demais, cara. E bacana, a história é sensacional, né? Que você vai para a Intel, você volta e hoje você está aí com 60 pessoas na empresa, isso é sensacional. E a gama de clientes que você tem, a gama de produtos diferentes, você falou de BMW, isso é super, super bacana. E pensando um pouco aqui para o futuro, eu sei que você ainda não terminou sua história, né? Tem muita coisa aí para o futuro. E uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas também, você já lidou com um monte de coisa, né? Você já começou lá com o DBase e o Clipper, né? E rodando o DOS, na época do DOS, que acho que a maioria das pessoas que deve estar ouvindo a gente aqui nunca usaram DOS na vida, né? E acho que nós dois aqui, por somos os únicos que usaram DOS. E o que tem alguma coisa ainda que você pensa assim, pô, isso aqui é bacana, eu gostaria de, quem sabe um dia, expandir a empresa aqui para, eu sei que não conte nenhum segredo, não é isso que eu estou perguntando aqui, mas tem alguma coisa assim que te chama a atenção, que você gostaria de, quem sabe, atuar naquele segmento algum dia no futuro? Cara, com a minha empresa, não, tá? Porque assim, a empresa que eu tenho, eu já tentei pivotar para produto e tal, não deu muito certo. Então, uma empresa de serviço é a coisa mais mamão com açúcar que tem, porque você tem que entender, lógico, tem um monte que existe, tá errado e tal, mas você entendendo o cliente, entendendo o que ele quer, tá disposto a pagar, por que ele está disposto a pagar, entregando o que ele está disposto a pagar, você sempre vai ter cliente, a empresa roda, né? A gente não é vendedor, eu faço um pouco mais de venda que o Bruno, mas nenhum dos dois somos vendedores, são muito técnicos, então é muito por recomendação, tá? Até esse projeto da BMW, ver recomendação, todo mundo. Então, assim, essa empresa tende a continuar nessa mesma pegada, tá? Mas, pessoalmente, tem uma coisa que volta lá para o começo, nos meus 9 anos de idade, que é ter algum produto na área de saúde. Isso daí eu nunca fiz. Né, eu lembro que meu pai falou, você tem que aprender a programar, porque esse negócio é muito ruim, tudo muito mal feito, o dia que você saber programar, você vai rachar de ganhar dinheiro com isso aqui. Só que assim, a área é uma área difícil, então não paga tanto nessa área, então não tem os melhores programadores, os produtos são muito extensos, porém de baixa complexidade. Só que sempre, então eu nunca fui para essa área. Até tem clientes na área de saúde, mas essa área de eu fazer um produto de saúde mesmo, eu nunca fui. Então eu sempre penso assim, cara, um dia eu tiver para aposentar aí, tiver meio que, cara, vivendo de renda passiva, eu vou fazer um produto da área de saúde, talvez até open source, se eu não tiver uma vibe de tentar rodar a empresa de novo, mas principalmente com a parte de, assim, a parte de privacidade dos dados hoje é ridículo nesse mercado. Então, a gente assina LGPD, GPDR lá, todas essas coisas, mas a verdade é, seu dado está lá no banco de dados, com o seu nome, com seus resultados, se você tiver um filho fora do casamento, se você tiver não sei o quê, e daí que tem presidente fazendo exame com nome de mulher, para ver se... Porque é uma várzea. Qualquer DBA consegue pegar dados de todo mundo. E a gente que é da área de tecnologia, sou envolvido nessa parte de segurança também para os clientes, não faço projetos de segurança, mas a gente tem muito de segurança, a gente entende que é possível de fazer.
Com assinatura, chave assimétrica, PKI, você conseguiria fazer um sistema onde eu sou dono dos meus dados, né? Eu sou paciente, você é dono de uma clínica, você é dono dos seus dados. Você precisa saber o resultado do exame, se pagou, se não pagou, mas você não precisa saber meu nome com o meu resultado do exame. Então a gente conseguiria fazer uma arquitetura distribuída segura, na qual cada um é dono do seu dado, né? Então não tem porquê o meu dado tá lá junto com o seu, minha ficha médica tá lá junto com a sua, e eu não escolhi quando eu revogo o seu acesso. Então eu sempre penso nisso aí, mas nunca comecei a programar, não. Só fico pensando quando eu tô meio à toa. Nossa, dava para fazer assim, assina aqui, guarda aqui. Tá. Essa próxima pergunta que eu vou fazer aqui, eu acho que eu sei qual é a resposta já, mas eu vou fazer a pergunta de qualquer forma, que eu acho que é importante sempre fazer essa pergunta nos papos aqui, que é: você teria feito alguma coisa diferente no passado? Cara, é difícil, né? A gente sempre vê filme quando volta pro passado, você muda e estraga, né? Da Então, zebra, né? eu não teria feito, assim. Lógico, a gente sempre tem coisas que falam, nossa, se eu tivesse aproveitado melhor isso, melhor aquilo. Mas até hoje não bateu nada de arrependimento. Fala, nossa, isso aqui devia ter feito completamente diferente. Então, não, assim. As coisas são do jeito que são, né? É o que eu falo até do planejamento. Você tem que sempre estar planejado. Plano A, B, C. Mas na hora que chegar, vai precisar do D que você não tinha planejado. Aí você tem que se adaptar, reinventar e fazer. Então, é isso. É isso mesmo. É por aí mesmo. E você teria, como eu te disse lá no grupo, a gente tem mais de 4.000 pessoas, um monte de gente tentando todo dia ir à frente e tentar ver se progride na área de tecnologia ou não, e você tocou tantas coisas aqui nessa conversa e tanta experiência. O que você contaria para essas pessoas? O que você recomendaria para quem está começando hoje? Cara, assim, meio que por experiência pessoal, se você fizer uma coisa que você gosta, vai ser muito mais fácil. Né? Aquela coisa, hoje o meu hobby, que era programar, virou meu trabalho. Então é muito mais prazeroso que se eu tivesse. Minha mãe falava, se você não estudar e fizer os negócios, você vai virar caixão da farmácia. Do que eu tivesse sido caixa, ou mesmo administrador de uma farmácia, eu teria talvez até o mesmo tanto de dinheiro, mas ia ser menos prazeroso. Então, pega o que você gosta, seja uma área, e invista em fazer bem. Para você saber. Aí depois que você tiver o know-how daquilo, né? Não adianta você querer fazer a segunda parte, no meu entendimento, sem ter esse know-how. Mas aí na hora que você tiver o know-how, você começa a procurar quais são as dores que levam alguém a pagar para resolver, né? Aquele segmento. Então, se é com programação, se é programação nuvem, se é com esportes, qualquer coisa que você queira, né? Você vai querer trabalhar, primeiro entenda, ter um domínio maior que a média, e aí você tenta entender por que a pessoa estaria disposta. Então, escutei o Barbieri falando, eu estou aqui de programador, mas, nossa, o que eu gosto é de educação física. Cara, então vai lá, se especializa, vira um personal trainer, mas entenda por que o cara paga mais para um personal trainer que paga para o outro, né? Ou eu quero ser programador, qual área dá mais dinheiro? Cara, todas dão dinheiro e todas não dão. Né? Vai depender muito de você entender bem, para você ser acima da média, para ganhar mais que a média. Então, um programador de SAP pode ganhar menos do que um programador de gamer. Não sei se o pessoal é acostumado, mas game geralmente é bem legal, mas paga menos que SAP, né? ERP, que é mais chato, mas só que tem o contrário também. Tem programador de game que ganha muito. E tem programador de SAP que não ganha. E na minha área ali, que é no meio termo desses extremos ali, é achar por que isso a pessoa vai querer fazer. Aí você entendendo esse segundo e sabendo fazer, aí tem tudo para conseguir um emprego, abrir uma empresa, sei lá, virar um pesquisador. Cada um tem seu próprio motivo de vida aí, né? Mas acho que fazendo o que gosta ajuda o segundo passo, que é entender bem. Mas a pessoa tem que ser realista com ela mesma. Eu tenho 2 filhas e eu sempre falo para elas isso, que gostar também não significa que você é bom. Eu adoro jogar FIFA no videogame. A única coisa que eu jogo no videogame é FIFA. Só que eu não sou bom, cara. Tipo... Eu não consigo ser o profissional de trabalhar ganhando dinheiro com FIFA. Então aí você tem que diferenciar também. Cara, eu gosto, mas eu sou bom, né? Aí é a parte que você vai conseguir definir cada um. Eu consigo trabalhar com isso porque eu sou acima da média ou não? Videogame eu não sou acima da média. Eu tô ali numa média, às vezes até meio baixa. Então, cara, é meu hobby.
né? Aí diferencia. E pega a parte que acha que é bom, que entende, seja dentro da área de software, seja em outra área, e investe nisso aí. Que aí sim, todo mundo se beneficia. Você se beneficia, que vai ficar feliz, vai ganhar dinheiro, o cliente se beneficia. Cara, a melhor coisa que tem é cliente feliz, ou chefe feliz. O cara fala, nossa, eu quero essa pessoa. Eu adoro umas pessoas do meu time que eu olho e falo, cara, eu quero esse cara comigo, que nem era meu sócio atual, ele trabalhava comigo. Eu quero esse cara comigo, velho. Eu vou fazer o que precisar para ter esse cara comigo, porque o cara é bom. Então, Exato. todo mundo gosta de trabalhar com gente boa, seja um colega de trabalho, né, seja um chefe, seja um cliente. Eu nunca ouvi ninguém dizer, quero trabalhar com aquele cara que é chato. É chato, ruim, preciso explicar 20 vezes a mesma coisa, né? Ninguém quer isso, né? Mas, cara, isso é bacana demais. E boas recomendações. Você tem dica de livro, música, jogos, filmes, o que você recomendar? O Chopp do Pinguim, Ribeirão Preto, perto de você, o que você quiser recomendar? Encher a cara é bom, eu recomendo. Mas assim, eu tenho uma peculiaridade diferente da maioria do pessoal da nossa área, que eu não gosto de livro. Eu nunca fui de livro. Até assim, O Luciano. o Ramalho tem, se olhar lá, tem um agradecimento a mim até no livro. Eu recomendo o livro dele, que é fenomenal. Mas eu mesmo, cara, pelo jeito meu próprio, eu sou muito ansioso. Certo. Então eu não consigo ter paciência de ler 10 minutos uma coisa. Se é um livro de ficção, eu não leio porque eu já crio minhas ficções na minha cabeça. E se é um livro de técnico, eu leio meio que sob demanda, dou uma procurada, só que aí o material, né, de livro acaba sempre ficando muito outdated. Eu costumo procurar no código-fonte. Então, assim, livro não tem. Música eu mudei bastante. Assim, originalmente eu sou metaleiro, vida inteira fui metaleiro, mas ultimamente escuto sertanejo também, então não sei, cara. Eu percebi também que hoje a minha pegada é música animada. Por isso eu nunca gostei de MPB, não gosto de coisa cadenciada, mas esse sertanejo animado, AC/DC, Sepultura, Slayer é minha pegada, assim. Então... Legal. Bacana. Boa recomendação. AC/DC você não pode dar errado, cara. Mas eu tava vendo um vídeo do AC/DC, tá todo mundo com mais de 70 anos lá. Eu falei, caramba, o tempo passa, mano. Tempo incrível, né? As histórias dos caras são incríveis também. E filme também, cara. Filme eu gosto de assistir, né? Mas eu gosto dos filmes mais antigos, assim. Então, Faroeste, anos 70, eu acabo assistindo, só que quase sempre eu durmo. É meu horário que eu relaxo, porque eu concentro no filme, eu paro de pensar em código ali. E dorme, legal. E, cara, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, cara, foi conduzido muito bem aí. Acho que compartilhei bastante da história, assim. Na hora que vai falando, vai lembrando detalhes, nem sei se ficou muito extenso, alguns pontos. Não, ficou ótimo. Tem umas coisas que você vai, nossa, bate ali, você lembra o que aconteceu e vai falando. E é bacana também, Gustavo, ver a tua felicidade à medida que você vai relembrando essas histórias, entendeu? Que são todas histórias boas da tua experiência que vem na tua cabeça, coisas que você compartilhou com amigos, com pessoas, da tua história, e você vê a tua satisfação revivendo esses momentos que formaram você aí, né? Que fizeram de você a pessoa que você tem e o impacto que você tem social também com essas 60 pessoas que você trabalha hoje, né, na tua empresa. É bacana demais ver isso e é uma oportunidade incrível para mim, então eu agradeço bastante por isso também. E você quer divulgar alguma informação para contato, alguma rede social, alguma coisa que você queira divulgar aqui, seja lá o que for? Eu tô na maioria das redes sociais, se alguém quiser me procurar, é fácil de achar, desde Twitter, X, Facebook, LinkedIn. O site da empresa é Profusion, né? Profusion.mob, porque quando eu fui comprar não tinha o .com.br, aí eu comprei o .com.br depois, mas a gente acaba sempre falando .mob. E Perfeito. lá tem informação de contato, se alguém quiser aplicar para a vaga, né? Até assim, aproveitando que você tem esse público de programadores, a gente, por ser uma empresa que tem que trabalhar com muita especialidade e é pequena, a gente entra numa daquelas intersecções que quase não tem. Então é raro eu achar alguém muito pronto de mercado, anos de experiência, que tem a pegada que a gente precisa e quer trabalhar numa empresa pequena que está no Brasil. Então, ou o cara já é mais experiente, está no Google, Facebook, esse tipo de coisa, né? Ou ele está numa empresa pequena, mas ele não quer mudar, porque ele é parte daquela empresa, se identifica com aquela empresa.
Então a gente acaba pegando muita gente nova. A gente tem a nossa maior especialidade, no final das contas, hoje, é a seleção, porque a gente consegue identificar os nós, né, o Barbieri, o Dili, de 20 anos atrás. Entendeu? Eu consigo pegar a pessoa que está saindo da faculdade, ou está no último ano, ou mesmo não fez faculdade, e separar quem é programador mesmo de quem sabe digitar React, Java. Então, assim, a gente faz isso. Então, quem quiser aplicar, tá nessa vibe. Cara, eu curto programar pra caramba, mas eu não passo porque eu não sei inglês. A gente tem curso de inglês aqui, a gente faz o curso de inglês, paga para a pessoa. Mas eu larguei a faculdade, eu não consigo emprego pagando bem porque eu não tenho diploma. A gente paga a mesma coisa para quem tem diploma e quem não tem. Contanto que você entregue a mesma coisa que a outra pessoa do nível. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, LGBT, tudo. A gente não diferencia nada além das entregas da pessoa. E vocês têm um foco local, a empresa baseada em Campinas, você emprega remotamente também ou só local? O que você faz? Qual é o teu approach nesse sentido? Estou eu aqui continuando a entrevista. Não, assim, hoje é basicamente remoto, tá? A empresa, ela começou em 2016, recomeçou em 2016 comigo sendo remoto, porque eu falei, cara, eu já tenho dinheiro, vou abrir outra empresa porque eu quero, mas eu vou morar perto dos meus pais, minhas filhas quero que conheçam os avós e tal. Então eu vou morar lá, então eu já fui remoto desde o começo, só que a empresa sempre teve uma sede ali em Campinas. E até chegar em 2020, né? A pandemia meio que obrigou todo mundo a ficar em casa. A gente falou, se já tem que ficar em casa, já tá difícil de achar o pessoal. Porque 2020 e 2021 tem todo mundo contratou. A gente vai ter que contratar de fora. Aí a gente contratou gente de Goiás, de Curitiba e por aí vai. E não tem como mudar todo mundo, nem todo mundo quer. Então hoje a gente está assim, quem está na região de Campinas, que inclui ali, região da Campinas é 2 vezes por semana no híbrido, São Paulo para Campinas é 1 vez por semana, Curitiba 2 vezes no híbrido, tem um escritório lá em Curitiba, mas o resto todo remoto. É uma empresa que, por a gente ter vindo dessa cultura de open source, a gente trabalha bem com remoto. Só que é uma área que ficou um pouco sofrida para quem é júnior, né? A gente percebe que um sênior tem problema nenhum no trabalho remoto. Agora o júnior sofre mais. Então a gente, quando pega júnior ali na região de Campinas, a gente vê que o crescimento é mais rápido do que quem está remoto. Sim. Acho que falta um pouco daquela orientação inicial, né? De você entender a disciplina que o cara tem que ter para ele poder... eu entendi o que é trabalhar sozinho, né? O cara consegue gerenciar o tempo dele, fazer as coisas que ele precisa fazer, entendeu? Quando pede ajuda, né? Você olha para a pessoa do lado, você vê que ela está na mesma tela meia hora, você sabe que você tem que ajudar ela. Agora, remoto, você não sabe se ela foi tomar um café. E o café também, né? Aquele cafezinho que todo mundo toma. É uma das partes que você faz networking, você cresce muito profissionalmente com isso também. É isso mesmo. E, Gustavo, prazer enorme. E muito obrigado pelo teu tempo. Domingão aqui para você, 2 horas da tarde, como eu falei, você falando aqui comigo do Canadá. E prazer enorme, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, hein? Valeu, Marcelo. Obrigado, cara. Fica com 2 minutos aqui comigo, porque eu vou parar de gravar, a gente conversa um pouquinho aqui. Tá? 2 minutos para mim. Deixa eu parar de gravar aqui.